Bom dia a todos. Acredito que já os participantes que já se conectaram desde o início devem estar todos aí na nossa sala. Então, bom dia a todos. Eu sou Marco Torronteg, sócio de Tosini Freire na área de Ciências da Vida e Saúde, e é com muita alegria que nós recebemos vocês aqui nesse nosso webinar, mais um webinar no nosso grupo de prática em indústria farmacêutica, dessa vez para falar sobre os temas relevantes da indústria farmacêutica nas áreas criminal, tributária e previdenciária. Nosso grupo de prática aqui em Tosini envolve várias áreas, não só a parte regulatória, mas nós temos em todas as áreas de nossa prática full service algum sócio que tem familiaridade e que trabalha com os temas relacionados à indústria farmacêutica. Então, para aqueles que acompanharam nossos eventos anteriores, puderam assistir nossos webinars sobre o recall de medicamentos, por exemplo, quando discutimos os aspectos consumerista, regulatório, penal. Depois também tivemos um evento sobre contratos de distribuição, que foi bem bacana, com vários elementos de antitrust, novamente regulatório, civil, contencioso. E hoje vamos falar sobre alguns temas relevantes, novidades, inclusive jurisprudenciais, nas áreas criminal, previdenciária e tributária, que, vamos dizer assim, impactam a indústria farmacêutica e que, portanto, são de interesse desse setor. E eu tenho aqui comigo quatro sócios que são especialistas nessas áreas: a Fernanda Pazelo, do nosso time tributário, a Isadora Fingerman, do nosso time criminal, o Ricardo Maito, também tributarista, e o Caio Taniguchi, do previdenciário. E vocês, por favor, fiquem à vontade para assistir os webinars anteriores e esse depois, futuramente, também na nossa plataforma no YouTube. E durante a nossa conversa aqui, enviem suas questões pelo Q&A ou pelo chat. A gente vai estar muito feliz de respondê-las e contar com a participação de vocês também. Bom, vamos começar então com uma parte que é muito interessante, sensível, porque toca as pessoas físicas dentro das pessoas jurídicas, que é a área criminal, né, Isadora? Então, para a gente começar esse bate-papo já de uma maneira bem animada, eu gostaria que você compartilhasse conosco quais são os temas relevantes e como nossos clientes da indústria farmacêutica, com o que eles devem se preocupar mais quando a gente fala de impacto criminal na indústria farmacêutica. Qual deve ser a principal preocupação desses nossos clientes, considerando não só o direito posto, mas também, como você vem acompanhando muito bem, as recentes evoluções aí jurisprudenciais do nosso Poder Judiciário. Por favor, Isadora, fique à vontade para compartilhar aí os seus pensamentos. Obrigado. Obrigada a você, Marco. Bom dia a todos. É até estranho para a área criminal começar falando, já que a gente normalmente é a última raça, então é um privilégio finalmente começar pelo criminal. Como o nosso tempo é curto, vou direto ao ponto da nossa conversa. Acho que tem coisas muito interessantes acontecendo na jurisprudência que impactam a indústria farmacêutica, mas antes da gente entrar diretamente num precedente recente que a nossa área penal empresarial obteve, eu acho que vale aqui com a audiência recuperar rapidamente alguns temas importantes de responsabilidade criminal, porque nem todo mundo é familiarizado com conceitos de direito penal, e acho sempre relevante a gente lembrar algumas questões que fazem toda a diferença depois para compreender os precedentes e como isso pode aproveitar vocês no dia a dia da atividade empresarial de vocês. Então, lembrando que no direito penal, diferente de outras áreas do direito, a responsabilidade ela é sempre individual e subjetiva. O que isso quer dizer? Individual, porque não é, com exceção dos crimes ambientais, que não é o objeto aqui do nosso bate-papo hoje, para os demais crimes do Código Penal e das leis esparsas, a responsabilidade recai sobre indivíduos e não sobre a empresa. Então, são pessoas dentro da atividade empresarial que serão responsabilizadas criminalmente por aquela conduta. Quais pessoas são essas? Necessariamente o representante legal, o sócio, o diretor da empresa? Não, não necessariamente. Pode ser, pode não ser, porque são aquelas pessoas, e por isso a responsabilidade é subjetiva e não objetiva, são aquelas pessoas que de alguma forma se veem envolvidas com a prática tida por criminosa, tida por ilícita.
elas têm um vínculo subjetivo, um liame subjetivo com aquele resultado criminoso, que pode ser um vínculo culposo, quando a lei assim prevê a possibilidade do crime culposo, então que por negligência, por imperícia, por imprudência daquele indivíduo acabou concorrendo para o resultado criminoso, ou na modalidade mais comum do nosso direito penal, que é a modalidade dolosa, quando a pessoa tinha conhecimento da prática delitiva, daquela atividade criminosa e voluntariamente adere àquela conduta. A questão fica mais interessante, mais complicada, e é normalmente onde a gente se vê envolvido em casos concretos, especialmente no direito penal empresarial, no âmbito de atividades empresariais, quando a gente fala do dolo eventual, que é aquele dolo diferente do dolo direto, é aquele dolo que acontece quando a pessoa não tem conhecimento total da atividade criminosa, mas tem elementos suficientes que a permitem entender que pode estar acontecendo um crime no ambiente empresarial, e ela não adere diretamente, de maneira voluntária. Ela não quer de fato aderir àquilo, mas ela assume o risco de assim fazê-lo com a sua atividade empresarial. E é aí que a gente se vê envolvido, especialmente onde sempre o sinal está alerta, né, Marco? A gente trabalha muito em casos juntos no ambiente de casos que impactam a indústria farmacêutica, no famigerado e temido crime do artigo 273 do Código Penal, que vocês da indústria farmacêutica devem conhecer bem. Por que tão temido? Porque é um crime cuja pena prevista é absolutamente desproporcional em relação ao resto de todo o sistema penal brasileiro, uma pena prevista de 10 a 15 anos de reclusão, uma pena mínima maior até do que do homicídio, e é aquele crime de falsificação, adulteração, corrupção, alteração de alguma forma de medicamentos ou insumos destinados à indústria farmacêutica. E o que é mais temido é que há a forma equiparada ali no parágrafo 1º do artigo 273, que é para aquele que expõe à venda, importa, tem em depósito, de qualquer forma distribui esses produtos, medicamentos e insumos do caput, né, falsificados, corrompidos. E pior ainda, há ali no, salvo engano, no parágrafo 1º B do mesmo artigo, formas equiparadas ainda mais sensíveis, porque são aqueles que não necessariamente o medicamento está corrompido ou falsificado, mas que está em desacordo com o registro obtido na Anvisa, ou em quantidade e qualidade em desacordo com a do registro. Então, há uma exposição bastante sensível para a indústria farmacêutica com penas bastante altas. Então, normalmente, quando a gente vem aqui em algum evento do grupo multidisciplinar falar, a gente vem falar desse artigo sensível, que é o que aparece nos casos concretos. Mas hoje, Marco, eu vou me permitir falar de um crime um pouco diferente, porque o precedente que eu trago para dividir aqui com a audiência, ele não trata desse artigo, ele trata de crimes contra a administração pública, mas eu achei bastante interessante para dividir com vocês por alguns aspectos que o precedente trouxe, uma absolvição, né? A gente divide normalmente casos de sucesso, então é uma absolvição bastante interessante que a nossa equipe obteve nos últimos meses aí e que traz aspectos interessantes. Claro que não aproveitam só a indústria farmacêutica, porque são crimes contra a administração pública de forma geral, mas bastante a indústria farmacêutica, especialmente no contexto da pandemia do Covid-19. Por quê? Porque vamos lembrar que casos ocorridos ali no ano de 2020, comecinho de 2021, no momento da pandemia, foram investigados a partir do segundo semestre de 2021, início de 2022, e agora estão chegando na fase de sentença. Então, agora a gente está conseguindo entender como o judiciário está enfrentando esses casos concretos na perspectiva criminal. E esse é um precedente interessante de como o judiciário desconstruiu uma tese acusatória bastante comum, que a gente vê em diversos casos práticos que estão sob os nossos cuidados aqui, que envolvem esse contexto da pandemia e que podem aproveitar aí no dia a dia de vocês. Então, no caso concreto, para a gente não perder tempo passando para a análise desse precedente, no caso concreto, uma série de empresas se viram envolvidas ali numa investigação no contexto de venda de ivermectina para o poder público, e a acusação era, além da acusação básica, que sempre envolve esse tipo de crime, de organização criminosa, porque tem mais de uma pessoa, mas para o que nos interessa na discussão aqui, crimes licitatórios. Então, nesse caso, era fraude ao caráter competitivo da licitação, mas muitas vezes é fraude à licitação por algum ardil ou dispensa irregular de licitação, compra direta. Nesse caso, era fraude ao caráter competitivo da licitação e peculato. E aí vejam que interessante.
Primeiro, vale dizer, e eu acho que é um parênteses interessante para vocês terem em mente, que crimes, fatos ocorridos durante o ano de 2020, ou seja, durante a pandemia, o período mais crítico da pandemia, ainda vão estar sob a tutela da lei antiga de licitações, a 8666 de 93, porque a reforma da lei de licitações veio em 2021. Então, os fatos são regidos por aquela lei, e isso traz algumas consequências. Uma que eu vou fazer um parênteses rápido, que não impacta no precedente que a gente vai analisar, mas é uma informação bastante relevante para a nossa audiência, e a outra que impacta. A primeira, que não impacta, é em relação às penas. Porque, vejam, em 2021, o legislador veio e aumentou todas as penas dos crimes licitatórios para patamares cuja pena mínima é igual ou superior a 4 anos. E por que se fez isso em 2021? Porque em dezembro de 19, janeiro de 2020, houve uma reforma no Código de Processo Penal e introduziu o acordo de não persecução penal, ou seja, a possibilidade que não existia no direito penal brasileiro do Ministério Público deixar de processar criminalmente alguém, oferecendo este acordo, desde que a pessoa confesse os fatos, faça o ressarcimento do dano e preencha alguns requisitos objetivos, a pessoa não se vê processada criminalmente, não corre risco de uma condenação, não perde a primariedade, e o Ministério Público pode fazer isso sem risco de cometer um crime de prevaricação. E quando, objetivamente, esse acordo pode ser oferecido? Para crimes cuja pena mínima é inferior a 4 anos. Aí, ou seja, dá com uma mão e tira com a outra, fez essa reforma para viabilizar o acordo, veio o legislador e aumentou a pena mínima dos crimes licitatórios para que não caiba este acordo. Isso é interessante porque nos crimes contra a administração pública cometidos no âmbito da pandemia, ainda cabe, porque estava vigindo a lei antiga. Hoje em dia não caberia mais. Mas isso não impacta o precedente que eu vou discutir aqui. O segundo detalhe é que no crime do artigo 90 da Lei 8666, que é frustrar o caráter competitivo da licitação, existiu uma elementar do tipo a exigência de demonstração de um acordo, mediante um ajuste entre as partes envolvidas no crime. Isso não existe mais. Isso foi essencial aqui na discussão, na nossa tese, e que obteve sucesso, reconhecimento no judiciário para absolver nossos clientes. Por quê? Porque lembra que eu disse que a responsabilidade se dá de maneira subjetiva, então aqueles indivíduos que se veem envolvidos num processo criminal, eles têm o direito de que a acusação descreva de que modo eles se envolveram, pormenorizadamente, de que modo eles contribuíram e de que modo eles se ajustaram para a prática daquele crime. E aqui a gente sustentou que, do ponto de vista do crime licitatório, não houve a discussão pela acusação de como os particulares, né, no nosso caso, sócios de uma empresa da indústria farmacêutica, teriam se ajustado aos funcionários públicos para direcionar aquela licitação para aquela empresa específica e para a compra de ivermectina daquela empresa específica. E havia ainda acusação não só de direcionamento da licitação para algumas empresas, como superfaturamento daqueles medicamentos e superdimensionamento para uma compra de ivermectina numa demanda muito maior do que aquela que existiria. Então, em relação ao crime licitatório, a gente demonstrou que era necessário descrever como aquele sócio, no caso aqui foi uma imputação contra o sócio da empresa, teria se ajustado, acordado com os funcionários públicos para direcionar para a sua empresa. E o Ministério Público apenas falou de forma genérica, não descreveu com que funcionário público aquele sócio falou, o que ele combinou, que tipo de ajuste ele fez para direcionar. E aí, mais interessante ainda, é que esse mesmo argumento que serviu para o reconhecimento da inépcia da denúncia, ele serviu para reconhecer a atipicidade do crime de peculato, que também vinha na acusação. E aí é muito interessante, porque o peculato ele é um crime que a gente chama de crime próprio, que só pode ser cometido pelo funcionário público. É o desvio de verba pública pelo funcionário público. Mas quando o particular da indústria farmacêutica, que no caso pode ser processado e condenado pelo peculato, quando houver também a descrição do modo pelo qual ele se ajustou, ele aderiu à conduta do funcionário público. Então, a mesma razão que levou ao reconhecimento da inépcia da denúncia pelo crime licitatório, que era a não descrição de como se deu o ajuste entre os particulares e os funcionários públicos, leva à consequência a absolvição do crime, como consequência a absolvição do crime de peculato, porque
Ele não pode ser condenado por um crime próprio se não há descrição do modo pelo qual ele aderiu à suposta conduta do funcionário público para desviar a verba pública. E no nosso caso, ainda mais interessante, porque não havia acusação de superfaturamento na venda da ivermectina. Havia uma acusação de superdimensionamento na demanda, que é diferente. E aí o juiz de primeira instância que absolveu ainda reconheceu o argumento sustentado por nós, de que cabe à administração pública o dimensionamento da demanda do medicamento. Não cabe ao particular questionar o pedido de compra. Se a administração pública disse que aquela quantidade de ivermectina era necessária naquele momento, cabe ao particular oferecer o preço e participar da licitação. E ainda no caso concreto, houve um argumento de que não houve prejuízo financeiro para a administração pública, na medida em que, ainda que superdimensionada a demanda, todo o medicamento foi efetivamente entregue. Então, não houve um prejuízo ali. Por conta desses argumentos todos, houve absolvição dos representantes legais daquela indústria farmacêutica da acusação total. Então, é um precedente interessantíssimo que a gente vai aproveitar nos demais casos que existem aqui de discussão, no âmbito de licitações ou dispensas de licitação durante a pandemia, que me pareceu interessante fugir ali do artigo 273 e compartilhar aqui com a nossa audiência, que pode aproveitar casos concretos aqui eventualmente algum indivíduo responda ali naquele momento bastante hostil da pandemia. Marco, te devolvo a palavra para ouvir aqui os nossos sócios sob outras perspectivas. Excelente, Isadora, excelente. Parabéns pelo sucesso. Realmente, as questões criminais elas são mais complexas do que só aquelas de qualidade e questões técnicas. Essas de relação com órgãos públicos são muito, muito importantes. Muito bem. Então, dando seguimento aqui ao nosso webinar, vamos ouvir agora do nosso time tributário quais são as novidades em termos legislativos e também das decisões judiciais com impacto para a indústria farmacêutica. E vamos começar aqui com a Fernanda, que vai nos falar um pouco sobre as subvenções governamentais e decisões recentes, né, Fernanda? Então, com vocês, Fernanda Pazelo, uma das nossas sócias do nosso time de direito tributário. Por favor, Fernanda. Obrigada, Marco. Bom dia a todos, bom dia a todas. A ideia da gente falar um pouquinho da subvenção para investimento, e especificamente da tributação dos incentivos fiscais de ICMS, é porque esse tema ele ganhou uma nova fase a partir de janeiro de 2024. Então, faz sentido que a gente traga esse tema para mostrar qual que é esse novo cenário. E a tributação sobre incentivos fiscais de ICMS afeta bastante o setor farmacêutico. Por quê? Porque o setor farmacêutico, especialmente as indústrias farmacêuticas, elas têm incentivos fiscais de ICMS, tanto aqueles individuais, que são aqueles que são concedidos pelos estados, por exemplo, quando a empresa ela se instala num determinado estado, quanto os genéricos, que são aqueles que são concedidos através dos convênios do CONFAS. E como que se dá os incentivos fiscais de ICMS? Eles podem se dar tanto através de redução de base de cálculo, isenção de ICMS, diferimento, postergação de pagamento, e o que a gente mais tem é o crédito presumido de ICMS. Então, todos esses tipos de benefícios fiscais de ICMS são concedidos para o setor farmacêutico, e a questão aqui é a gente entender se esses valores precisam ser tributados para IRPJ, CSL, PIS e COFINS. Quando eu digo que esse cenário ele foi alterado a partir de janeiro de 2014, isso tem a ver com a publicação da Lei 14.789, tá? Então, essa lei que foi publicada no dia 29 de dezembro de 2023, com efeitos para os fatos geradores a partir de 2024, o que ela fez? Né? Ela alterou o cenário legislativo com relação à subvenção para investimento. Tá? Então, ela revogou todos os dispositivos, tanto do IRPJ-CSL quanto do PIS/COFINS, que tratavam ou da exclusão da subvenção para investimento da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou aquele dispositivo que era o artigo 30 da 12973, que equiparava os incentivos fiscais de ICMS à subvenção para investimento. Então, todos esses dispositivos foram revogados, tá? E a partir de então, o que os contribuintes nos buscaram é para entender
puxa, eu preciso judicializar, porque até então a gente tinha e tem ainda uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que ela tem a seguinte, hoje é o seguinte cenário no STJ. De um lado, eu tenho já uma jurisprudência de primeira seção dizendo que crédito presumido de ICMS não deve ser tributado pelo IRPJ, CSL, PIS e COFINS. No caso do PIS e da COFINS, o tema encontra-se aguardando uma definição no Supremo Tribunal Federal, que é o tema 843. E, por outro lado, eu tenho o tema 1182, em que o Superior Tribunal de Justiça ele entendeu que o artigo 30 da 12973 ele se aplicaria para todos os incentivos fiscais de ICMS, mas deveria sim ter para os incentivos fiscais genéricos de ICMS, há uma necessidade de que se cumpra com as regras do artigo 30, que significa que a empresa ela pode não tributar os valores, mas ela tem que fazer a reserva em conta de incentivos fiscais e não distribuir para os seus sócios, tá? Então, esse é o cenário que a gente tinha até dezembro de 2023, que, a nosso ver, a gente continua tendo, mas a Lei 14.789, ela trouxe essa revogação dos dispositivos legais. Então, a primeira pergunta que surgiu das empresas é, olha, eu preciso judicializar a partir de janeiro de 2024, né? Porque até então eu tinha uma jurisprudência que para crédito presumido eu não precisava tributar, para os demais benefícios eu já entendi que a partir de janeiro de 2024 eu vou ter que tributar, porque eu não tenho mais o artigo 30 da 12973, mas existem argumentos de defesa. Então, a resposta que a gente deu para as empresas foi, ó, primeiro, é importante que a gente analise as ações judiciais que vocês têm para o passado, que discutiam especialmente o artigo 30 da 12973, para que a gente veja se há necessidade de uma nova ação judicial. Normalmente, a resposta era sim, há necessidade sim, porque aquelas ações judiciais, elas discutiam olhando para aquelas leis que foram revogadas, tá? Então, especialmente no pedido, como havia uma menção expressa àqueles dispositivos legais, a recomendação inicial foi pela judicialização, certo? Por outro lado, a gente mostrou também os argumentos de defesa. Então, a primeira sessão do STJ já tem um entendimento sedimentado de que crédito presumido de ICMS não deve ser tributado. E por quê? Ele não é uma receita, ele não é uma renda, e a sua tributação ofende o Pacto Federativo e a imunidade recíproca. Vejam que todos esses argumentos são, a nosso ver, premissas principiológicas, que, independente de alteração que foi dada pela Lei 14.789, eles são anteriores a ela. Então, ainda que a gente tenha essa lei, a partir de janeiro de 2024, os precedentes do STJ, nesse sentido, deveriam continuar sendo aplicados. Então, esse foi o nosso argumento principal para que as empresas judicializassem e mostrassem que, mesmo após janeiro de 2024, com a Lei 14.789, esses valores não deveriam ser tributados. E outro ponto que foi muito trazido também, e que se aplica bastante para o setor farmacêutico, são aqueles incentivos fiscais que, independente deles não ser um crédito presumido, aqui a gente está falando daqueles benefícios fiscais genéricos, que seriam uma questão de redução de base de cálculo, uma isenção, que se aplicam para diversos produtos farmacêuticos. Se a gente tem ali um ato concessivo e uma contrapartida, eles estariam no bojo de uma subvenção para investimento. E quando a gente olha para a subvenção para investimento, a gente olha para as normas orçamentárias, para as normas contábeis, a gente entende que a subvenção para investimento ela nunca poderia vir a ser tributada pelos tributos federais. E por quê? Pela sua própria natureza de subvenção para investimento, que traz ali uma ideia de transferência de capital e de renúncia fiscal. E, portanto, a Lei 14.789, ao pretender tributar esses valores, ela seria inconstitucional e ilegal. Então, isso a gente olhando sobre o ângulo da subvenção para investimento, tá? E daí, qual que é a ideia aqui nesse webinar? É trazer um pouquinho o que a gente tem visto no judiciário, tá? Então, assim, muitas liminares e sentenças favoráveis
especialmente para crédito presumido de ICMS, tá? Mas temos também liminares e sentenças favoráveis para os demais benefícios fiscais. Temos alguns juízes e desembargadores que entendem que aquele tema 1182 ele ainda não foi finalizado. Nós tivemos o julgamento dos embargos de declaração, né, de 4, 5 embargos de declaração, mas ainda não temos uma decisão transitada em julgado do tema 1182. E juízes e desembargadores entendendo que o tema 1182, na verdade, há ainda outras questões que precisariam ser analisadas, como o Pacto Federativo, que deve vir a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, aqui eu estou dando um pouquinho o panorama da jurisprudência. Mas, por outro lado, é importante que a gente olhe também que existem pedidos de liminares que foram indeferidas e sentenças contrárias. O que a gente tem percebido nessas decisões? Eles entendem que a Lei 14.789 teria trazido um novo cenário legislativo. E por conta desse novo cenário legislativo, a jurisprudência do STJ de 2017, favorável para crédito presumido de ICMS, não seria aplicável nesse novo cenário. Ou seja, a gente dependeria de uma nova discussão judicial sobre um outro prisma. Eu trago isso aqui porque qual tem sido o nosso trabalho tanto no judiciário de primeira instância quanto nos tribunais. Demonstrar que aquela jurisprudência de 2017, ela tem essas premissas principiológicas, e que são premissas que, mesmo com a 14.789, não teriam sido impactadas, e, portanto, deve-se aplicar aquela jurisprudência de 2017. Tá? Então, acho que esse é um pouco o cenário do que a gente tem vivido com relação a esse tema. A gente tem sim recomendado a judicialização, especialmente porque, como a jurisprudência do STJ não é irrepetitivo, a Receita Federal tem inclusive solução de consulta 253, entendendo que ela não deve observância a essa jurisprudência do STJ por ela não ser irrepetitiva. E só para finalizar esse tema, eu acho muito importante trazer um acórdão do CARF, um acórdão super recente da Câmara Superior, o número dele é 9101-006-891, que foi muito noticiado nas redes sociais, porque ele trata de uma questão de crédito presumido de ICMS, em que a Câmara Superior deu ganho de causa ao contribuinte, cancelando a exigência fiscal de RPJ e CSL. Num primeiro momento, passa a impressão de que esse acórdão ele teria dado ganho de causa ao contribuinte, já observando a jurisprudência do STJ, tanto a de 2017 quanto a 1182, especialmente por conta do voto do relator, que é o conselheiro Matosinho. O voto dele é muito bom, ele traz o entendimento do STJ de 2017, traz o 1182, traz a ofensa ao Pacto Federativo e reconhece que não deveria se tributar o crédito presumido de ICMS. No entanto, é importante demonstrar aqui para vocês que nós avaliamos os demais votos e, no fundo, o contribuinte ele só ganhou porque os conselheiros concordaram que houve o cumprimento das condições do artigo 30. Tá? Então, por mais que a gente tenha esse voto favorável do Matosinho aplicando a jurisprudência do STJ, a nossa impressão é que os demais conselheiros só concordaram com o cancelamento da exigência fiscal por conta do contribuinte em si ter cumprido com as regras do artigo 30. Então, vejam que ele não é um precedente da forma como a gente gostaria que ele fosse. Então, acho importante trazer esse ponto, porque o CARF, a nosso ver, ainda tem dado ganho de causa somente se há o cumprimento das regras do artigo 30. Por outro lado, acho que a mensagem aqui é que vale a pena judicializar. A gente tem entendido como algo importante por conta desse risco de autuação fiscal, e o cenário ele tem sido positivo, obviamente com todas essas cautelas que a gente tem tido de conversar tanto com os juízes quanto com os desembargadores, para que eles entendam a preponderância da jurisprudência do STJ de 2017, para que ela continue sendo aplicada.
Por fim, eu acho que é importante também a gente ficar muito de olho no tema 843, que é o que vai analisar o crédito presumido de ICMS sob o ponto de vista de PIS e COFINS no Supremo Tribunal Federal. E lá a gente entende que não só o Pacto Federativo deve ser colocado de uma forma muito enfática, mas o próprio conceito de receita, porque o conceito de receita tem sido olhado pelo Supremo Tribunal Federal de uma forma positiva. Ele entende que a forma como ele é tratado contabilmente independe da forma como deve ser tratado juridicamente. Isso, a nosso ver, é muito importante para que a gente veja que todos esses benefícios fiscais de ICMS, tanto o crédito presumido quanto os demais, eles acabam sim podendo ser discutidas sob o ponto de vista do conceito de receita, e a gente consegue olhar que ali não há uma receita, porque não há um ingresso positivo. Né? Então, acho que esses pontos são pontos que a gente tem ficado bem alerta para que a tese seja bem desenvolvida nos dois tribunais superiores. Marco, acho que eram esses os principais pontos que eu gostaria de trazer sobre a subvenção para investimento e a tributação dos incentivos fiscais. Excelente, Fernando, e parabéns pelo seu poder de síntese, né? Tanta informação e tanto contexto, mas é muito importante a gente ter clareza dessas questões que, pelo que você falou, podem e devem ser discutidas, e timing é muito importante também. Então, excelente. E essa sua fala, Fernanda, nos convida à próxima, se relaciona com isso, que é algo super recente que o Ricardo Maito, nosso outro sócio do time tributário, vai nos esclarecer, que é sobre a obrigação de reporte de incentivos fiscais para a Receita Federal. Então, sem mais delongas, Ricardo, por favor, fica à vontade para nos apresentar esse tema. Muito obrigado. Valeu, Marco. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal, pela audiência aí nos nossos eventos. E a minha fala vai ser bastante rápida, né? A gente, como tem feito esses eventos e procura colocar as novidades que afetam a indústria, a gente não poderia deixar de falar sobre essa nova declaração que foi introduzida pela Receita Federal aí 3 dias atrás, né, de reporte de benefícios fiscais. Não tem uma correlação direta com o que a Fernanda falou, porque os benefícios fiscais que devem ser reportados são os federais, né? E as discussões sobre subvenção são relacionadas a benefícios estaduais. De qualquer modo, o que acontece é que agora as empresas vão ter que efetivamente destacar tempo e pessoal para preparar esse novo tipo de declaração, né, que é a DIRB, o nome dessa declaração. Eu tenho aqui um único slide que eu vou projetar que sumariza, né, dá os detalhes sobre como é que funciona essa declaração, quem precisa reportar, quais são os benefícios, e vocês vão ver que ao final tem um benefício que é bastante comum para a indústria farmacêutica, que tem que ser reportado também, tá? Claro, dando um pouquinho de contexto para vocês sobre essa questão, a gente sabe que o governo está de olho na questão dos benefícios fiscais, né? A ideia do governo é dar transparência para os benefícios fiscais, né, e tentar coibir, obviamente, a prática de empresas que eventualmente estejam se utilizando de benefícios fiscais de forma indevida. Esse é o contexto por trás dessa história. E esse contexto foi, digamos assim, materializado no começo do mês com essa medida provisória, que tratava de outros temas polêmicos também, que a gente não vai falar aqui, que era o tema da compensação e etc., né, deu aquele ruído grande entre o Congresso e o Executivo, mas essa medida provisória, que é a 1227, acho que é do dia 4 desse mês, efetivamente introduziu a obrigatoriedade de as empresas prestarem informação sobre incentivos fiscais, né, e fixou condições para a fruição desses benefícios, tá? Essas condições não são propriamente novidades, eram condições que já estavam previstas na legislação federal. Na verdade, o que o governo fez com essa medida provisória foi jogar luz de novo para isso, né? Falar, olha, para você usufruir benefício fiscal, você precisa estar regular em relação ao recolhimento de tributos federais. Já estava em lei, mas, enfim, está deixando isso bastante claro. Ressalvado, claro, as situações em que você tem discussão, litígio, né, em que você suspende a exigibilidade da dívida tributária, né, mas, assim, é fundamental que a empresa esteja regular para poder fruir benefício. A empresa não pode ter qualquer tipo de sanção relacionada a atos de improbidade, né, outro condicionante.
Depois, adesão ao domicílio tributário eletrônico e regularidade cadastral. Esses são os requisitos que estão fixados na medida provisória como condicionantes para a fruição de benefícios. Além, é claro, dessa obrigação de prestar informações. A obrigação de prestar informações, obviamente, tem uma penalidade associada se as empresas deixarem de entregar essa declaração que eu estou comentando aqui, que é a DIB, né? E as multas também fixadas na medida provisória, elas variam de 0,5% a 1,5% da receita bruta da empresa no período. Vocês vão ver que é um período mensal, né? A declaração é entregue mensalmente, então ela diz respeito a períodos mensais. E essa multa tem uma limitação equivalente a 30% do valor dos benefícios fiscais. Para além disso, tem também uma multa que pode ser aplicada em relação à prestação de informações inexatas, incorretas ou omissão de informação em relação aos benefícios. Essa multa é de 3%. Tá? Então, é importante ter isso em mente, quer dizer, o governo introduz a obrigação e também as penalidades, e isso vai acontecer agora de imediato, a partir de julho, como eu vou contar para vocês aqui. Então, as empresas efetivamente vão precisar se movimentar para ter essas informações disponíveis. Quem está obrigado a entregar a DIB, né, a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária? As pessoas jurídicas em geral, inclusive as equiparadas, né? Equiparadas pela legislação tributária. Então, as empresas em geral, as sociedades em conta de participação, inclusive empresas que tenham algum tipo de imunidade ou isenção, e também os consórcios que atuem, né, que atuam diretamente, que tenham operações de forma direta e que tenham algum tipo de fruição de benefício fiscal. A DIB ela tem que ser apresentada de forma centralizada pela matriz da empresa, como eu disse, por periodicidade mensal até até o dia 20 do mês subsequente, né? Então, em relação a benefícios tributários que a empresa tenha fruído em janeiro, ela precisa entregar até o dia 20 de fevereiro, reportando aquelas informações. Claro, apenas se houver algum tipo de fruição de benefício fiscal no mês correspondente. Tá? Qual a informação que tem que ser prestada para a Receita Federal? Basicamente, a Receita Federal quer saber qual é o valor do benefício fiscal que a empresa está fruindo. Não é só dizer, olha, eu tenho aqui o benefício do PES, ou eu tenho o crédito presumido de PIS/COFINS. Não. A Receita Federal quer saber qual o montante efetivo do benefício que a empresa está fruindo, ou seja, qual é a redução que eu tenho de tributo federal, seja o PIS e COFINS ou o imposto de renda, que a empresa está fruindo naquele mês. Né? Essa é a informação que tem que ser reportada. Para benefícios fiscais de imposto de renda, como a gente tem, obviamente, um efeito aí, dependendo do tipo de regime que a empresa adota, então, se a empresa adota o regime do lucro real trimestral, a informação de benefícios de IR e ICS vai ser reportada ao final de cada trimestre, e se a empresa adota o regime do lucro real anual, essa informação tem que ser reportada na DIB referente a dezembro. Tá? Outra informação importante, essa obrigatoriedade, ela também vai se aplicar a benefícios que digam respeito ao período de janeiro até agora, maio, junho. Né? Então, as empresas vão ter, e essa é a questão, acho que mais importante aqui da minha fala, as empresas vão ter que entregar até o dia 20 do mês que vem informações relacionadas a benefícios fiscais do período de janeiro a maio de 2024. Né? E como é que isso vai acontecer na prática? Né? A instrução normativa que foi publicada no início dessa semana, ela diz que vai haver ali uma habilitação de um formulário no ECAC, né, no ambiente virtual da Receita Federal, para que a empresa preste essas informações. Vai ser um formulário eletrônico, até o momento em que a Receita Federal efetivamente desenvolva algum software, algum tipo de declaração, como a gente tem a ICF, as demais declarações aí que são entregues regularmente pelas empresas. Então, até desenvolver isso, a prestação de informações vai se dar por meio de um formulário no ECAC. Tá? E aí, talvez a questão que seja mais relevante aqui, quais são os benefícios? Né? Não é uma obrigação ultra genérica. Na verdade, a instrução normativa lista
quais são os benefícios que têm que ser reportados. Então, eu coloco aqui para vocês no primeiro item aqui a listagem daqueles que têm que ser reportados. Então, o PS, benefícios do REI de reporto, aqueles que são relacionados à indústria, à exportação, etc. Desoneração de folha também, o benefício de desoneração de folha tem que ser reportado. E benefícios que estão ali delimitados de maneira bastante específica para produtos da atividade agropecuária, carne bovina, ovina caprina, e tem um item específico que esse sim impacta a indústria farmacêutica. As empresas farmacêuticas vão ter que informar qual é o valor do benefício associado ao crédito presumido de PIS/COFINS relativos à industrialização e importação dos produtos da lista positiva, né? A gente tem na indústria farmacêutica essa terminologia de produtos de lista positiva, são aqueles que são desonerados de PIS/COFINS. Essa desoneração se dá mediante o reconhecimento de um crédito presumido nas saídas, nas vendas ou na importação de produtos. E é esse o valor que vai ter que ser reportado pelas empresas por meio da DIG, tá? Então, é isso. Acho que a questão mais importante é as empresas vão precisar se mobilizar aí rapidamente, porque, como eu disse, até o dia 20 do mês que vem esse reporte precisa ser feito. Importante dizer que essa obrigação surge em função de uma medida provisória. A medida provisória supostamente precisa ser aprovada, né? Porque senão, obviamente, cai por terra todo o arcabouço legal que justifica esse tipo de obrigação, né? Acho que a aposta do governo, combinado com a Receita Federal, é que essa parte, obviamente, como é uma questão de reporte, ela não tem dificuldade de ser aprovada. Então, a premissa provavelmente vai ser aprovado esse tema, e aí sim dá o respaldo jurídico para obrigar as empresas a fazer esse tipo de declaração, tá? Pessoal, falei rapidinho aqui da DIB, só para que vocês tenham a noção, e já devolvo a palavra para o Marco aí para a gente dar continuidade, porque o nosso tempo aqui é curto e a gente respeita, né, Marco? Excelente, Mike, muito bom mesmo. E é interessante como nós vemos esse direito custo, né? Essas normas que geram mais e mais horas de trabalho, paperwork, que muitas vezes as empresas, ao invés de focar nas suas áreas realmente de desenvolvimento econômico e social, ficam cumprindo obrigações, vamos dizer, de um termo popular, burocráticas. Na verdade, isso é um exemplo. Claro que tudo vai ter sua justificativa, tudo vai ter sua relevância. Mas é interessante como essa também é uma dor do ponto de vista previdenciário, não é, Caio? De essa burocracia e toda essa dificuldade que muitas vezes o empresário, o empreendedor tem para navegar aí e tocar os seus negócios. E aí já discutimos aqui aspectos criminais, tributaristas, e agora, Caio, conta para a gente um pouco quais são as novidades que existem no teu campo de trabalho, que é o direito previdenciário, por favor. Legal, Marco, obrigado. Olá, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. É bom fazer parte desse grupo multidisciplinar. Acho que previdenciário tem tudo a ver com isso, né? Um tema que anda de mão dada aqui com o tributário, com o trabalhista, com o pessoal de life sciences também, governança, compliance, vez ou outra nos aspectos criminais acabam aparecendo, né? Não são raros os casos que qualquer hoje autuação fiscal tem aquela representação fiscal para fins penais, né? Quando não outras combinações aqui potenciais ilícitos envolvidos. Então, acho que esse é o primeiro recado. Antes de até entrar nos principais pontos, as principais novidades, é saber que muitas vezes existem aqui outras áreas que devem ser envolvidas, né? E esse é um pouco do nosso recado, né? E contem sempre com o escritório, por ser full service, a gente vai sempre entregar para o nosso cliente essa visão multidisciplinar a respeito das matérias. Bom, cada um dos pontos que eu trouxe aqui mereceria um webinar específico, né? Dá para conversar uma semana sobre cada um deles. Então, a ideia é compartilhar rapidamente o que tem acontecido para tentar deixar todo mundo na mesma página, e desde já a gente já fica à disposição para aprofundar as discussões, tá? Acho que os primeiros temas aqui são muito importantes, os dois primeiros, porque a indústria farmacêutica é um dos grandes empregadores do país. Então, quando a gente fala em tributação previdenciária, a gente sabe que existe um impacto relevante em termos econômicos envolvidos, né? Depois eu vou falar rapidamente aqui da questão de prêmio, Guelta, que é um tema que cada vez mais cresce na indústria farmacêutica, e vou fechar com dois temas em destaque, né, que impactam todos os setores, e a gente enxerga algumas demandas também dentro do setor farmacêutico. Então, terço de férias. Há poucos dias o STF concluiu um julgamento do tema da tributação do terço de férias, né? E por quê? Porque ele aqui foi provocado
para se manifestar se incidem ou não contribuições previdenciárias sobre essa verba, e recentemente, como eu comentei, ele modulou os efeitos da sua decisão para dizer que ela vale a partir da publicação da ata do primeiro julgamento, que aconteceu lá em setembro de 2020. Né? Então, só fazer aqui rapidamente uma retomada desse tema. Lá em 2014, o STJ entendeu que é ilegal a tributação sobre o terço de férias. E 6 anos depois, o STF mudou completamente esse posicionamento para dizer que é legítima a tributação sobre o terço de férias. Não, se a gente teve, por conta, foi inclusive esse o grande motivador na modulação dos efeitos, já que teve uma mudança drástica, não é? Aqui uma frustração da expectativa dos contribuintes de como deveriam se comportar, entendeu o STF por bem modular os efeitos da sua decisão. A nosso ver, contudo, acho que vai ter uma brincadeira aqui, né? O STF jogou um rinoceronte dentro da sala das empresas e hoje a gente está se contentando com o bode, né? Para dizer que a partir de setembro de 2020 é devida essa tributação previdenciária sobre o terço. Para a gente haverá muita discussão em relação ao tema, né? Vocês já encontrarão alguns artigos nossos, e inclusive no meu LinkedIn vocês podem pesquisar, já tem alguns artigos a respeito da matéria. O que a gente espera que seja debatido é que é totalmente harmônica a aplicação do STJ, da decisão do STJ e a do STF. Por quê? Porque a decisão do STF pela legitimidade não afasta a decisão do STJ pela ilegalidade do tema. E, além disso, a gente vai ter muita discussão para aquelas empresas que tiveram decisões desfavoráveis transitadas em julgado, para saber como é que a gente vai aplicar essa modulação dos efeitos do STF. Né? Eu consigo me beneficiar, sim ou não? Se consigo, como eu faço? Via ação rescisória ou via pedido administrativo? Então, fica aqui já a provocação para todos vocês, para a gente voltar a debater com mais calma e profundidade esse tema. RAT, período de afastamento. Essa é uma tese nova que a gente está encontrando no mercado. Nós temos aí várias consultorias, alguns escritórios, que a gente tem chamado, infelizmente, de aventureiros que estão vendendo o sonho para algumas empresas que, na verdade, no fim do dia, é um grande pesadelo. Só para deixar todo mundo, então, de novo na mesma página. Qual é a tese que está sendo oferecida no mercado? Para dizer, o RAT é aquela contribuição que se presta a custear benefício decorrente de acidente de trabalho. A tese, então, é de que, se as pessoas estão em determinado período afastadas do trabalho, isso significa 13º, férias e os próprios afastamentos por doença ou acidente, não teria por que esse período ser considerado como base para o cálculo dessa contribuição previdenciária. Qual que é o porém? O porém, tecnicamente, é uma tese que não se sustenta, porque a contribuição ao RAT, as empresas não recolhem em relação aos potenciais afastamentos dos seus empregados. Pouco importa se os seus empregados vão se afastar ou se já se afastaram. Porque, pelo princípio da solidariedade, que é um dos principais aqui em matéria previdenciária, essa é uma contribuição que vai para o cofre do sistema. Então, posso ter empregado que nunca vai se afastar. Ainda assim, eu, empresa, sou devedora dessa contribuição. Isso significa o quê? Que eu faço das minhas pessoas se afastarem ou não estarem no ambiente de trabalho não me permite reduzir o recolhimento previdenciário. Então, muito cuidado quando forem avaliar ou forem implementar essa tese. A gente está dizendo que é uma tese nova, que vale eventualmente levar para o judiciário, mas que tecnicamente ela tem muitas fragilidades. Agora, olhando especificamente aqui para o setor farmacêutico, a gente vê crescendo cada vez mais a retomada de algo que não é novo, né, que é o oferecimento de prêmios ou pagamento para os distribuidores, para empregados dos distribuidores. Isso muitas vezes é o que acontece. Empresas estão surgindo no mercado para fazer intermediação. Ele chega na empresa farmacêutica e fala, poxa, você quer promover o engajamento dos empregados dos distribuidores? Me contrate, que eu vou te oferecer um cartãozinho eletrônico de benefício, então você aporta um dinheiro ou um benefício, eu entrego para o empregado desse distribuidor. E fique tranquilo, porque não vai ter impacto nenhum para você, porque é uma campanha de premiação, é marketing incentivo. Isso já foi há uns bons 15 anos atrás, investigado pela Receita Federal e gerou uma infinidade de autuações fiscais, inclusive lavratura de representação fiscal para fins penal. Por quê? Porque quando eu, empresa, entrego um valor por conta de uma prestação do serviço, de algo, uma obrigação de fazer, que na verdade aqui é uma prestação de serviço pura, porque eu entreguei para o empregado do distribuidor algo porque ele vendeu o meu produto, eu não tenho dúvida de que isso é remuneração por prestação de serviço. É verdade que o empregado do distribuidor jamais será o meu empregado, porque ele não tem trabalho subordinado, né, pessoal e habitual para mim. Isso significa o quê? Que esse valor que eu entreguei diretamente ou por uma empresa interposta é uma remuneração para contribuinte individual. É a famosa guelta,
né, que vocês vão chegar, que é um termo super antigo. Isso já está superado na jurisprudência administrativa e judicial. Então, fica aqui mais um ponto de atenção para as empresas, esse tipo de pagamento tem que passar por uma revisão do jurídico, para entender quais são os impactos para a empresa farmacêutica e até mesmo entender os desdobramentos para a própria empresa distribuidora, que é empregadora dessa pessoa. Agora, os temas em destaque. Mais um tema de atenção aqui. Tem crescido muito os pedidos administrativos e judiciais das pessoas para obtenção de aposentadoria especial e a Receita Federal intensificou as fiscalizações relativas ao tema. Por quê? Até pouco tempo atrás, as empresas acreditavam que a concessão de aposentadoria especial era algo que impactava as pessoas e uma relação que tinha com o INSS. E se esqueceram ou não sabiam que toda vez que eu tenho uma pessoa que está exposta a um agente nocivo, que lhe dá direito à aposentadoria especial, isso traz um ônus para o empregador, que é o quê? Efetuar um recolhimento de uma contribuição adicional de 6, 9 ou 12% sobre a remuneração dessas pessoas. Na indústria farmacêutica, a gente vê um crescimento exponencial de aposentadorias especiais baseadas em exposição a agentes biológicos e ou químicos. E muitas vezes isso acontece por quê? Porque dentro da indústria farmacêutica existe uma baixa ou ausente investigação de que forma existe essa exposição em termos qualitativos e quantitativos. Muitas vezes a empresa adota uma postura conservadora para dizer que basta existir um agente biológico ou químico que isso configuraria o direito à aposentadoria especial. Isso, para a gente, não reflete necessariamente a realidade, né? Porque se a empresa concede equipamentos de proteção individual, se ela é capaz de fazer uma avaliação quantitativa do nível de exposição e consegue demonstrar que a pessoa não tem um prejuízo à sua saúde, não tem por que essa pessoa ter direito à aposentadoria especial. Consequentemente, essa pessoa não tem por que receber adicional de insalubridade, que é uma questão trabalhista, mas também não tem direito aqui de se aposentar mais cedo do que as outras. Por conta disso, as empresas também não são devedoras da contribuição adicional do RAT. Então, é importante que haja uma investigação multidisciplinar desse tema para evitar um recolhimento indevido ou a maior e gerar um benefício que não é devido para essas pessoas. E um último ponto aqui do meu lado, é algo que tem nos preocupado bastante. Aqui é uma bola dividida entre trabalhista, previdenciária, pode até eventualmente envolver aqui o time do Marco, que são os atestados que têm sido apresentados pelas pessoas, não para incapacidade do trabalho, para trabalhar em home office. Geralmente são atestados aqui expedidos por psicólogos para dizer que a pessoa está capaz, mas ela tem que trabalhar em casa. Juridicamente falando, o atestado serve para atestar uma incapacidade temporária ou permanente para a execução do trabalho. Tecnicamente falando, não existe, aqui em termos de razoabilidade ou termos jurídicos, configurar como incapacidade dizer que a pessoa tem que trabalhar em home office. Mas é claro que eu não posso fechar os olhos e entender que essa pessoa está capaz. É importante entender o porquê ela não está capacitada para exercer seu trabalho dentro do ambiente da empresa. Até para a gente não gerar uma piora nesse quadro, que pode ser uma prévia depressão, um burnout, né? Então, não aceitem automaticamente, mas não deixem de investigar os aspectos envolvidos em atestados nessa natureza. Marco, acho que temos muitos temas, são muitas novidades, como eu falei para você, a gente teria tema aqui para um webinar para cada um desses aspectos previdenciários, mas fico à disposição para a gente poder explorar futuramente. E obrigado aí pelo tempo. Excelente, Caio, muito bom e quanta atualidade aí, né? Muitas dessas discussões que você trouxe são antigas, como você disse muito bem, mas outras como essa do home office é algo extremamente recente, vamos dizer assim, no período pós-pandemia, né? Se é que se pode usar isso, né, como um marco temporal aqui. É muito interessante ver qual a tamanha profundidade de tudo isso que vocês apresentaram em tão pouco tempo. Então, aqui, para todo mundo que está nos assistindo, nosso público, mais uma vez a gente agradece muito a presença, a participação de todos vocês. Vocês que nos assistem talvez não saibam, mas vários dos assuntos que são trazidos aqui a esse webinar e muito do que nós apresentamos hoje surgiu de dúvidas e de demandas de vocês que nos escrevem, que nos pedem, que sugerem para os próximos webinars quais são esses temas. E como essa nossa prática de foco na indústria farmacêutica aqui no Tozini Freire, ela vai muito além do regulatório do transacional e ela abarca toda a beleza do full service, né, do escritório full service.
é muito importante que vocês continuem nos dando esses insights, nos ajudando a construir o que serão as próximas edições desse webinar. Certamente poderíamos ficar aqui horas e horas discutindo cada um desses assuntos e outros tantos mais, mas acho que conseguimos cumprir com o nosso objetivo de hoje, de trazer a vocês essas novidades tão importantes. Relembrando que tudo isso fica disponível na nossa plataforma no YouTube, vocês podem acessar. Essa de hoje, muito em breve, estará disponível também. É incrível a velocidade com que as coisas acontecem. Nós tivemos aqui uma apresentação de algo que aconteceu há 3 dias atrás e já apresentamos em detalhe para vocês. Então, é muito importante, a gente sabe, essa atualização daqueles que trabalham com esses temas jurídicos dentro das companhias. Então, com isso, cumprimos aqui nosso papel também de divulgar um pouco desse conhecimento, claro, de mostrar qual que é o nosso trabalho. Eu agradeço imensamente aos meus sócios que estiveram aqui, Fernanda Pazelo, Isadora Fingerman, Ricardo Maito, Caio Taniguchi. Agradeço também a todos vocês que nos assistiram e que nos assistirão. E, por favor, continuem entrando em contato com a gente para sugerir temas para um próximo webinar. Nosso compromisso com o tempo, ele é rigoroso. Como advogados, nós sabemos que o tempo é tudo, né? Então, a gente consegue terminar esse webinar dentro do nosso horário. E é isso, pessoal. Muito obrigado e nos acompanhem também no LinkedIn e nas redes sociais. Todos nós aqui publicamos sempre muito conteúdo relevante para cada um de vocês. Obrigado.